Bora pra aula? Tá cheio de dica legal. Vem comigo. Estamos aqui para bater um papo sobre sólidos geométricos. De forma especial, vamos conversar sobre prismas e pirâmides. Nós já tivemos um vídeo aqui no canal falando sobre sólidos, mas eu percebi durante a nossa avaliação que ainda restaram algumas dúvidas. Por isso, antes de chegarmos aos sólidos em questão, eu vou frisar alguns pontos importantes. Para a gente iniciar, eu quero deixar bem marcado com você a diferença entre o que são figuras planas e sólidos geométricos. As figuras planas, gente, possuem duas dimensões, comprimento e largura. Elas ficam todas contidas num único plano. Então, por exemplo, se eu trago a imagem desse triângulo, olha, eu vou colocar, essa figura é plana, ela está toda apoiada, toda contida aqui na minha folha. Diferente de quando eu apresento para você uma pirâmide. Olha só, perceba que a gente tem aqui nessa pirâmide faces que são triangulares, mas isso aqui não é uma figura plana, porque além de comprimento e largura, ela tem também a dimensão altura. Quando eu coloco sobre essa folha, a base fica apoiada, mas a gente tem faces laterais que não estão apoiadas totalmente sobre a folha. Então aqui esse vértice, ele não está encostando na folha. Isso aqui é uma figura tridimensional. Os nossos sólidos geométricos, eles são tridimensionais, ao contrário das figuras planas. Vamos falar sobre uma outra aqui para ficar bem marcada essa diferença para você. Olha, esse retângulo, estou colocando aqui, ele fica todo apoiado na folha, todos os pontinhos, é uma figura plana. Diferente dessa caixinha, porque essa caixinha aqui, além de comprimento e largura, ela tem a dimensão altura. Então, quando eu coloco sobre a folha, a base está apoiada, mas aqui, olha, o teto dessa caixinha não está apoiado sobre a folha, não está encostando nela. Então, aqui a gente tem um sólido, aqui a gente tem uma figura que é plana. Marcada essa diferença, agora sim a gente vai dar sequência. Outro detalhe que eu quero frisar com você é a diferença entre o que são poliedros e corpos redondos. Os sólidos geométricos, a gente já viu que eles têm três dimensões, comprimento, largura e altura. Os sólidos podem ser demarcados no que nós chamamos de poliedros e corpos redondos. Vamos ver aqui as diferenças? Olha. Aqui a gente tem poliedro. Perceba que todas as faces são polígonos, tá? A gente não tem nada que seja arredondado. Aqui os encontros das faces são segmentos de retas, são quinados. Diferente do que acontece nessa latinha cilíndrica aqui, ó. Nós temos superfícies que são curvas, que são arredondadas. Outro exemplo, a nossa bolinha. Isso aqui é um corpo redondo. Quando a gente pensa na caixinha de um medicamento, ele é um poliedro, porque as faces aqui não são arredondadas. É super importante que você compreenda isso, tá bom? Agora sim, a gente vai conversar sobre as pirâmides. Quando a gente fala de pirâmide, eu tenho certeza que deve vir na sua cabecinha as pirâmides lá do Egito, que são muito famosas, não é verdade? Intuitivamente, você já sabe o que é uma pirâmide. A definição matemática é um poliedro formado por segmentos de reta que vão ligar um polígono que está na base até um pontinho que está fora desse plano, né? Um pontinho que fica no topo. Então, olha, o exemplo de uma pirâmide aqui. A gente tem a base, um polígono da base, e a gente tem um pontinho fora desse plano da base. E todos os cantinhos aqui desse polígono estão sendo ligados nesse topo, nesse vértice da nossa pirâmide. Tá, Melissa, as pirâmides, elas têm um formato só? Não. As pirâmides podem ter muitas formas diferentes na base, e o polígono que a gente tem na base é que dá nome para a nossa pirâmide. Então, quando a gente diz que a pirâmide é triangular, é porque o polígono que está na base é um triângulo. Olha, essa aqui é uma pirâmide triangular. O que seria uma pirâmide quadrangular? É uma pirâmide em que a gente tem aqui, olha, como polígono da base, um quadrado. Tá vendo? Ou uma figura formada por quatro lados, né? Poderia ser um retângulo ao invés de um quadrado. Ok, a gente também pode ter na base da nossa pirâmide uma figurinha formada por cinco lados, um pentágono. Nesse caso, a gente teria uma pirâmide pentagonal. Poderia ter na base aqui também uma figura formada por seis ladinhos, que é o hexágono. Então, a nossa pirâmide seria hexagonal. Olha que linda! E assim sucessivamente, né? A gente sempre olha qual é o polígono que está na base para nomear a nossa pirâmide. Agora, os prismas. Os prismas são sólidos que têm
o teto e a base iguais, com o mesmo formato, e eles são paralelos, e as faces são formadas por figuras planas. As faces laterais são paralelogramos. O paralelogramo mais famoso que a gente tem é o retângulo. Então, olha, vamos trazer alguns exemplos aqui, nomeando para que você consiga compreender. Assim como nós vimos nas pirâmides, os prismas também recebem nome de acordo com o polígono da base. Então, o prisma triangular, olha, como esse aqui que eu estou te apresentando. Ele é chamado assim porque a figura, né, que compõe o teto e a base também, elas são em formato de triângulo. Perceba que as faces laterais, olha, são retangulares, né, paralelogramos, e a gente tem o prisma triangular. O que é o prisma quadrangular? O prisma quadrangular é aquele em que a base é formado por um quadrilátero, uma figura de 4 lados. Então, a gente tem essa caixinha, né? As caixinhas de sapato, caixinha de fósforo, são prismas quadrangulares. O que é o prisma pentagonal? É um prisma em que a base é um pentágono, ou seja, uma figura formada por 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Teto e base iguais, faces laterais são paralelogramos, né, retangulares. E para finalizarmos aqui, trouxe o prisma hexagonal, que é aquele em que a base é uma figura, é um polígono composto por 6 ladinhos, um hexágono. Aí a gente tem o prisma hexagonal. Poderia ter prisma heptagonal e assim sucessivamente. Então, você sempre vai olhar para nomear qual é o polígono que está na base, tá joia? Assim, gente, como nós conversamos lá na nossa primeira aula sobre sólidos, os polígonos, eles possuem vértices, faces, arestas, mas eu vou deixar para abordar isso daqui a pouquinho só para fazer uma revisão. Quero chamar a atenção sobre a classificação dos nossos prismas. Eles podem ser chamados de prismas retos ou oblíquos. Só de bater o olho aqui nessa imagem, eu acho que vai ficar bem claro para você. Olha esse primeiro. Tá vendo que ele é retinho e esse aqui dá uma sensação de torto? Então, o prisma reto é aquele em que essa aresta lateral, ela forma aqui com o plano da base um ângulo de 90 graus. Ele desce, né? Essa aresta aqui não tá tortinha, ao contrário dessa. Perceba que essa aresta aqui está formando com o plano da base um ângulo diferente de 90. Aqui na imagem é um ângulo de 104,04 graus. Então, quando a gente tem, né, essa aresta lateral formando um ângulo diferente de 90 com o plano da base, quando dá essa sensação de que está tortinho, a gente diz que o nosso prisma é oblíquo, certinho? Vamos lá. Vamos só pontuar aqui rapidamente sobre vértices, faces e arestas de alguns sólidos, lembrando que isso já foi trabalhado na aula anterior, então é só para reforçar mesmo. Eu vou pegar a minha pirâmide. Quais são os vértices? Vértices, gente, são esses pontinhos aqui. Então, eu tenho um vértice do topo e na base eu também tenho vértices. Ó, 1, 2, 3, 4 são os cantinhos, com mais um 5. A minha pirâmide, com esse formato aqui quadrangular, tem 5 vértices. O que são as faces? São as superfícies. Então, eu vou ter na lateral aqui 4 superfícies triangulares e tenho a base em formato de quadrilátero. Então, ao todo, eu tenho 5 faces. E as arestas? Arestas são essas quinas aqui, olha, são esses segmentos de reta. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Agora na base, 5, 6, 7, 8. Essa pirâmide tem 8 arestas. Vou chamar a sua atenção para o seguinte. Soma para mim o número de vértices e o número de faces. 5 mais 5 dá 10. Agora, o número de arestas é 8. Se eu somar 2 unidades, eu vou obter exatamente 10, não é isso? Amelice, tá joia. Vamos ver se isso acontece em todos os outros? Vamos falar do prisma pentagonal, que é aquele prisma em que a base é um pentágono. Olha só. Quantos são os vértices? Os cantinhos. Então, conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. E as faces? As faces nós temos 2 aqui, uma que é o teto, uma que é o chão, e nós temos 5 laterais. Ó, começa do amarelinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 7 faces ao todo. Quais são as arestas? São os segmentos de reta, as quinas. Então, contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui embaixo.
11, 12, 13, 14, 15. Temos 15 arestas. Agora eu vou chamar a sua atenção para o seguinte. Soma vértices e faces. 10 com 7, 17. Agora pega o número de arestas e soma 2. Dá 17 também, percebe? Isso é uma coincidência, professora? Não. Em todos esses sólidos que nós trabalhamos, sempre que você pegar o número de vértices e somar com o número de faces, o resultado da sominha aqui vai ser o mesmo, vai ser igualzinho ao que você acha quando você pega o número de arestas e soma com 2 unidades. Essa relação aqui é o que a gente chama de relação de Euler, não é uma coincidência. Sempre que nós somamos o número de vértices com o número de faces, o resultado é igual ao número de arestas mais 2. Vou te dar uma frase de efeito para memorizar essa igualdade. Vamos fazer arte a 2? O V de vamos, o fazer, a inicial, arte a 2. Com essa frase, você não vai ter dificuldade para guardar. Vamos fazer, soma o V com o F, os vértices mais as faces. Isso é igual arte a 2, o número de arestas mais 2. Lá na frente, quando a gente estiver resolvendo uma atividade, você vai entender como aplicar essa relação de Euler, tá bom? Para finalizarmos, planificações. O que é uma planificação? É abrir o meu sólido, é como se fosse uma caixinha que eu estivesse desmontando. Então, quando eu penso no cubo, que a gente sabe que é esse sólido, o que é a planificação dele? Pensa, todas as faces não são quadradinhos e nós não temos 6 faces? Então, quando a gente desmonta o nosso cubo, nós vamos ter 6 quadradinhos. O cilindro não é um poliedro, ele é um corpo redondo, né? Mas eu trouxe a planificação também. Quais são as faces? A gente tem 2 círculos, então, ó, desmontado 2 círculos. E a lateral? Pensa se eu pegasse aqui um cortador e cortasse. Quando eu abrisse só a lateral, seria um retângulo. A nossa pirâmide quadrangular aqui, se eu desmonto, tem que ter uma face, quadrilátero, né? Aqui a gente tem uma formada por 4 lados, tá aqui. E todas as outras 4 faces laterais são triângulos, então a gente tem isso aqui também. Para arrematarmos, a planificação do prisma. Vamos pensar nesse prisma aqui, olha, que parece uma barraquinha de acampamento. Nós temos 2 faces triangulares, então quando eu desmontar eu preciso ter essas faces. E as outras 3 faces laterais são retângulos, que estão aqui. Então sempre que eu te falar de planificação, é a figura desmontada. Para fazer, né, a correspondência da figura com a planificação, você tem que parar para refletir. Quantas faces? Qual é o formato das faces? Porque quando você desmontar, você vai ter exatamente esses polígonos. Juntinhos? Que joia! Essa foi a nossa aula, a gente vai dar sequência com algumas dicas a partir desse momento para te ajudar a resolver as atividades da semana 3 do PET, que estão um pouquinho puxadas. Então, na sequência, a gente vai tratar aí dessas questões para que você consiga resolver todas. Vamos lá! Pessoal, dando sequência às nossas orientações, eu quero te apresentar dicas para que você possa resolver a lista de exercícios da semana 3 do nosso PET. Então, bora lá! Na primeira questão, vou te apresentar os sólidos platônicos. O tetraedro, que nós já vimos, é uma pirâmidezinha que todas as faces são triângulos. Tem também o octaedro, que é um sólido com 8 faces. Lembra muito aqueles enfeites de forma junina, aqueles balõezinhos? É exatamente aquilo lá, octaedro, 8 faces. Tem também o nosso cubo famoso, a gente já viu ele aqui na aula, né? São 6 faces quadradinhas. Tem também o dodecaedro, que é um sólido composto por 12 faces, e o icosaedro, que tem 20 faces. Esses 2 últimos não são tão comuns, mas você consegue visualizar aqui na imagem para ter uma ideia de como eles são. Lá na questão de número 1, nós temos uma tabela a ser completada com arestas, vértices e faces. Como é que nós vamos fazer isso? A dificuldade é maior, especialmente para o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro, porque não é fácil que a gente tenha, né, nas nossas mãos para manipular essas figuras montadas. Mas você já sabe de uma relação famosa chamada relação de Euler. Lembra lá que eu comentei antes na aula?
Em todos esses sólidos platônicos, se eu pegar o número de vértices e somar com o número de faces, o resultado dessa sominha é sempre o mesmo que eu acho quando eu pego o número de arestas e somo com 2 unidades. Então, para você se recordar dessa sequência, eu até coloquei uma frase de efeito. Olha, vamos fazer arte a 2? Pega o V de vamos e o F de fazer. Então, eu vou somar vértices mais faces. Isso vai ser igualzinho ao que eu acho quando eu pego o número de arestas e somo com 2. Ficou moleza, né? Vamos fazer arte a 2? Então, vamos aplicar isso agora para preencher a nossa tabela. Olha aqui. Somando vértices e faces. 4 mais 4, 8. Se eu pegar o número de arestas e somar 2 unidades, olha, 6 mais 2 também dá 8. Dá igualzinho a soma, percebeu? Bora então continuar. 8 somado com 6 é igual a 14. Qual o número que quando eu somo 2 unidades dá 14? É o 12. Ficou fácil, olha, descobri que o hexaedro tem 12 arestas. Vamos aqui, olha. Quando eu somo o número de vértices mais o número de faces do octaedro, o resultado dessa sominha é igual ao número de arestas mais 2 unidades. Então, vem aqui comigo. 12 somado com 2 dá 14. Reflete, que número que quando eu somo com 6 dá 14? 8, muito bem! Agora vamos para o dodecaedro. Vou somar vértices e faces. 20 com mais 12, 32. O número de arestas somado com 2 dá igualzinho a soma, dá 32. Moleza, né? Que número que somado com 2 dá 32? É o 30. Então, vamos completar aqui. Para a gente finalizar, o icosaedro. Se eu somar o número de vértices mais o número de faces, tem que dar igualzinho o número de arestas mais 2 unidades. Vamos ver. 30 somado com 2 dá 32. Que número que somado com 20 dá 32? É o 12. Se você aplicar a relação de Euler, fica bem tranquilo. Lembra sempre, vamos fazer arte a 2? O número de vértices mais o número de faces é igualzinho ao número de arestas somado com 2 unidades. Já na questão 2, o que nós temos? Nós temos um circuito, um dadinho vai percorrer esse circuito e a pergunta é qual será a face voltada para cima desse dado quando ele terminar o circuito? Dica para você fazer na sua casa. Se tiver um dadinho, ótimo, mas se não tiver, você vai pegar uma caixinha no formato retangular ou com forma quadradinha. Então pode ser uma caixinha de fósforo, uma caixinha de remédio, uma caixinha de sapato, pode ser uma vasilhinha, enfim. Pegue um objeto com esse formato e o único cuidado que você tem que ter é de marcar nas faces opostas quantidades, de pontinhos cuja soma seja 7. Como assim, professora? Pensa aqui, olha, eu coloquei um dadinho, tá vendo que aqui em cima eu tenho 6 pontinhos? Pensa que esse é o teto. Qual é a face oposta ao teto? É o chão, estão em planos paralelos, um fica de frente para o outro. Então, se aqui tem 6, quantos pontinhos tem que ter no chão para a soma dar 7? Vou virar aqui para você ver, olha. Tem 1. Agora eu vou fazer a mesma coisa nas outras faces. Pensa, suponhamos que agora esse seja o meu teto, tem 4. Então, o chão tem que ter 3, né? Para 4 com 3, a sominha dá 7. Vou virar para você ver, olha. E, por fim, pensa que essa outra face agora vai ser o nosso teto. Tem 5 marcações. 5 somado com que valor que dá 7? 2. Olha, faces opostas. Então, o cuidado que você tem que ter é esse. Como que você vai fazer? Aqui eu vou começar colocando a face voltada para cima com o 4. Lá no seu exercício é uma face diferente. Então, você vai posicionar exatamente como está lá no exercício que você tem, tá? Ver qual que é a face que está no topo, qual que é dessa lateral, qual que é dessa, para posicionar igualzinho. Aqui eu não vou fazer igual, porque o objetivo é que você faça na sua casa. Eu só vou te mostrar o processo. Então, eu vou rolar o dadinho por esse circuito. Uma casinha para frente, outra casinha para frente. Agora eu vou percorrer aqui, olha, rolando assim, assim. Agora mais 3 casinhas aqui. Então, rolei 1, rolei 2 e rolei 3. Cheguei. Nesse caso, a face voltada para cima seria o número 2. Mas lá, como a sua partida vai ser diferente, o seu resultado é diferente. O objetivo é só te mostrar como a atividade será feita, tá joia? Passando para a próxima atividade.
vamos conversar sobre a planificação do prisma pentagonal. Essa planificação que aparece é da imagem que a gente já discutiu. Olha, perceba que a gente tem duas faces que são formadas por 5 ladinhos, é o pentágono, e as outras faces são 5 retângulos, então é o nosso prisma. Em relação a ele, você vai determinar quantos vértices, faces, arestas. Vértices, lembra que são esses pontinhos, então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, embaixo 6, 7, 8, 9, 10. Faces são as superfícies, então a gente tem 2 em formato de pentágono e tem mais 5 faces laterais em forma de retângulo. Ao todo são 7 faces. E arestas, professora, recorda comigo. Arestas são esses segmentos, olha, essas quinas. Então aqui a gente já tem 5, vamos pensar nas laterais, 6, 7, 8, 9 e 10, com mais 5, aqui nós temos 15 arestas. Você também podia ter descoberto isso utilizando a relação de Euler, né? Uma vez que você conhece quantos vértices e quantas faces, moleza descobrir a quantidade de arestas. Espero que tenha te ajudado, que você continue aí caprichando nas atividades. Um abraço, gente!